Bom, então vamos, sem demora, dar início ao painel 5, drenagem pluvial urbana e sua importância no cotidiano das cidades. Então, temos esses 3 palestrantes, que é o professor Jaime Cabral, o professor Adriano Rolim e o engenheiro Rubens. Então, na sequência, na ordem da sequência, teremos o professor Adriano Rolim. Adriano, você tem até 30 minutos para exposição. Bom dia a todos. Então, pensando em como contribuir para este evento, a partir do convite da ABS, eu propus esse tema. É um tema bastante genérico, mas a gente quer afunilar para dentro de um contexto que abra as discussões para depois os outros 2 colegas da mesa redonda vão aprofundar especificamente e gerar um debate interessante. Então, agradeço à ABS pelo convite, a professora Cláudia, do Dantas, né? Então, é importante essa interação com a academia e eu fico honrado em poder participar. E com tamanha experiência aqui junto na mesa redonda. Para começar, eu vou falar de uma história. Vamos supor, estamos aqui no tribunal, né? Vamos supor que temos aqui uma Luísa, é uma advogada, 48 anos, e ela tem um terreno que ela herdou da família, e ela, na sua vida pessoal, chegou um momento que ela quer construir uma casa. E ela chamou o primo Aécio, que é arquiteto, para fazer esse projeto. E tem outro conhecido dela, de confiança, o Jonas, um engenheiro civil, construtor, que vai fazer o projeto. E esse projeto, a Ana está estagiando. Esse é o terreno, nada muito avantajado, vamos dizer assim, um terreno mais de bom tamanho. E o projeto está contemplando ali, entre jardim, telhado, área de pavimento. A gente, para o nosso fio da meada aqui, vamos considerar que tem cerca de 75% da área impermeável e 25% vai ficar como jardins, como área verde. O arquiteto faz a propaganda desse projeto para a proprietária, né, dizendo que valorizou as áreas verdes e que está acima da obrigação legal. Por saber que ela é a prima dele, né, que aquilo seria bem valorizado por ela. E ela realmente se agrada, diz que estava preocupada com o meio ambiente e que é um projeto interessante. O construtor, ao ver o projeto, já menciona que está tranquilo, é um projeto bom, que vai ficar dentro do orçamento, da zona de conforto dele, né? Zona de conforto que envolve custo, orçamento, execução. Mas a estagiária, de repente, dá um estalo, lembrando de algumas aulas que ela viu, e menciona, espera aí, essa preocupação com o meio ambiente está pouco contribuindo para as águas pluviais. E o pessoal fica sem entender e ela vai explicar, dizendo, por que não coloca um pavimento permeável, por exemplo? Mas, ao colocar um pavimento permeável, não podemos apenas colocar o pavimento em si. Precisamos ter uma camada de reservação abaixo dele, aqui, formado por britas, que a gente tem que dimensionar para poder ele acumular água para certo evento chuvoso, enquanto o solo consegue infiltrar essa água. Ou então, ela fala, por que não colocamos uma trincheira de filtração? Mais ou menos a ideia de que o telhado, que é totalmente impermeável, vai coletar as águas de chuva por canaletas e a gente, por uma tubulação, entraria na trincheira para infiltrar essa água. Assim como a água que poderia vir de terrenos adjacentes à trincheira, poderia também filtrar.
Então, ela diz, olha, isso aí seria uma técnica compensatória. A gente estaria compensando a impermeabilização causada pelo telhado com uma trincheira, que o escoamento do telhado seria anulado, entre aspas, sendo direcionado para a trincheira. Que tal fazermos isso? O que é que vocês acham que vai ter de reação, né? Enquanto vocês pensam, ela tenta lembrar um pouco mais de alguns conceitos e fala que isso tem um conjunto grande de abordagens, né, em vários países que remete a isso. O professor Jaime vai, com excelência, falar de aspectos práticos aqui dessas soluções baseadas na natureza, mas temos outros conceitos, né, que dialogam e com interseção sobre isso, mas que vem, na verdade, algo mais antigo ainda, né? Desde a década de 80 até antes, como nesse documento, já falava da preocupação de que, quando a gente maneja águas pluviais, a gente deveria fazer infiltração, fazer armazenamento, reproduzindo o que a natureza já fazia, né? Mas que os conceitos mais modernos dão uma roupagem e vendem melhor essa ideia, com certeza. E depois dessa breve explicação, o arquiteto se interessa, mas titubeia, né? Ele pensa, não sei, parece legal, mas como é que eu dimensiono? Quais são os materiais exatamente que eu devo usar? O construtor, ele já vem mais enfático. A execução deve ser complicada. O orçamento vai estourar com certeza. A estagiária, ao ser não tão bem recebida, ela não tem elementos para se ficar tão segura e ela diz que não tem muita informação para ajudar ali sobre custo e materiais, mas que poderia procurar informações. Falha aqui, técnica. O que é que a proprietária, então, vai mencionar? A proprietária vai mencionar que, apesar de ser interessante, ela ser preocupada com o meio ambiente, diante de insegurança, de alerta de custo, de probabilidade de falha, porque o pessoal não tem a segurança de como projetar ou construir, por que ela iria abraçar essa ideia? Por que cada um de vocês, comprando um terreno, construindo uma casa, vocês teriam essa coragem de colocar uma trincheira de filtração? Esse é o questionamento que eu faço, inicial, né? Então, a partir disso, a gente vê que, sim, é preciso muito para avançar em drenagem da forma adequada de manejar as águas pluviais, né? A gente precisa de mais conhecimento técnico, mais regulação. A Agência Nacional de Águas tem recentemente avançado. A gente precisa de mais governança, pensar a sustentabilidade econômico-financeira. Daqui a pouco deve vir discussão mais firme aí sobre a cobrança do sistema de drenagem. Mas eu queria falar hoje, brevemente, sobre esse tripé final: a formação técnica, instrução e educação. Por quê? Porque eu acho que, para esse tema realmente avançar, a gente precisa de uma mudança de cultura. Porque precisa o proprietário querer, precisa arquitetos incorporarem isso, precisa construtores também aceitarem, e não só o especialista lá da ponta que trabalha com um tema que está convencido, ou, entre aspas, será que ele está convencido? Então, por quê? Porque o sistema de drenagem, a gente esquece dele. Que sistemas de drenagem você já usou hoje? Que sistemas da cidade você já usou hoje? A gente acorda e a primeira coisa que a gente faz, a gente pega nosso amigo celular, né? Então, ou liga uma televisão, ou liga a luz, a gente usa o sistema de eletricidade, a gente vai assistir algum noticiário, ou vai ver uma série, ou vai mandar e-mail, vai ver WhatsApp, e a gente usa todos esses sistemas. A gente vai no banheiro, toma banho, faz número 1, número 2, né? Ainda bem, usa o sistema de esgoto, a gente se deslocou até aqui, sistema viário, sistema de transporte. Cadê o sistema de drenagem? Quem lembrou dele hoje? A não ser porque tinha no título da mesa redonda aqui. Quantos dias vocês não lembram desse sistema de drenagem? Então, ele é peculiar, ele é diferente dos outros sistemas. Por quê? Porque você passa pela cidade e você não sente a falta se ele não existir, ou se ele estiver ineficiente. Na maioria dos dias, você passa aí de manhã, de tarde, você é a principal do bancários, você passa de manhã, de tarde, à noite, e está preocupado com o Uber, que dirige mal, com o trânsito, vai chegar atrasado para pegar menino na escola, vai chegar atrasado para a prova do professor Adriano, enfim. Só não lembra da drenagem. Até que um dia está assim. E nesse dia você está ali dentro e reclama: cadê o sistema de drenagem? Não tem drenagem. Não precisa ser um evento tão grande, né? Um evento de menor porte já dá sérios prejuízos, dependendo do ponto de vista. Para essa pessoa que queria numa papelaria,
ela pode andar um pouco mais e ir a outro estabelecimento. Ela está correndo certo risco de vida de estar ali na via, porque não tinha mais a calçada para transitar, mas aquele comerciante tem um lucro cessante ali importante se esse alagamento ficar vários dias. Mas, para os outros, mal pensam ou lembram da drenagem, porque foi um evento de pequeno porte. Então, é um sistema demandado pouco. Vamos ver em números, né? Uma pequena análise de um posto pluviométrico em João Pessoa, que a gente pega assim, um retrato de 20 anos, a gente tem que metade dos dias choveu. Então, metade dos dias esse sistema de drenagem foi requisitado? Não, se a gente for ver os totais de chuva diário, em 13% dos dias a chuva foi maior que 10 milímetros. É uma chuva muito pequena ainda. Se a gente for pegar chuvas maiores, de 20, 30, 50, são percentuais cada vez menores. Ou seja, a chuva que vai demandar o sistema de drenagem tem uma raridade, vamos dizer assim, que faz com que a gente não lembre da importância do sistema de drenagem. Então, se o sistema de drenagem fosse uma pessoa, ela seria requisitada para trabalhar uma fração muito reduzida do tempo. Então, ele ia passar o dia, o sistema de drenagem, as semanas, os meses, num sofazão em rede social. Por outro lado, em momentos bem pontuais, esse sistema é altamente requisitado, como ele não é capaz de jeito nenhum de levar. São os eventos acima daqueles para o qual foi projetado. É como se quiséssemos evacuar todo o Maracanã lotado com um único trem de metrô, vários vagões. É assim o sistema de drenagem. Passa muito tempo sem ser demandado e, de repente, ele é demandado de uma forma N vezes maior do que ele consegue. Junta-se a isso barreiras cognitivas que nós, como seres humanos, temos, né? Trabalhamos e queremos ficar na zona de conforto. Então, a gente tem que enfrentar percepções equivocadas, medo, conformismo, para que a gente saia daquela infraestrutura cinza, que é muito tradicional, que é rapidamente aceita como solução, para a gente encarar uma mesclagem, uma combinação com as soluções mais interessantes e verdes. Então, para isso, vamos tentar falar aqui de 3 aspectos. A questão da formação técnica, da instrução e da educação. Como é que isso pode contribuir dentro desse contexto? A formação técnica. A gente precisa, então, eu defendo que a gente tivesse formação mínima para todos os engenheiros civis, ambientais e sanitaristas. Não só aquele engenheiro que quer trabalhar com a área, mas o engenheiro qualquer, porque ele vai se construir, ele vai projetar vias, ele vai projetar prédios, e se ele não tem a mínima noção do que a gente está falando, a rejeição vai ser muito grande. A gente precisaria ter também arquitetos e urbanistas com essa formação mínima. Em algumas universidades tem disciplinas, eu não sei, na UFPS tem, para os arquitetos, mas aqui na UFPB existe está em trâmite, né, se cria ou não uma disciplina desse tipo para a arquitetura, e, na verdade, em algumas faculdades tem até hidrologia para a arquitetura, porque antes da gente entender sistema de drenagem, a gente tem que ter o conhecimento hidrológico, o cerne da questão é a gente entender a hidrologia. E a gente precisaria também se preocupar em capacitar e atualizar técnicos que já estão no mercado. Um exemplo de compreensão que a gente precisa ter, tecnicamente adequada. Vamos supor que temos uma cidade aqui, com cerca de 5 mil habitantes, e ela tem problemas de inundação ribeirinhas. Dá para ver um rio ali, de certo porte, que atravessa a cidade. E essa cidade tem esses problemas de inundações ribeirinhas. O que vamos fazer? Telhados verdes, jardins de filtração. Nada disso vai, infelizmente, contribuir. É outro tipo de problema. O problema é, vamos olhar de mais longe. Agora a cidade está ali, no meio, e temos esse rio em azul, destacado. Vamos olhar mais de longe. A cidade agora é esse aqui. Temos cerca de 3 km² ou menos de núcleo urbano, mas a montante temos uma bacia hidrográfica de 700 km². Não interessa o que a gente faça nessa cidade, se a gente remover toda a área impermeável da cidade, vai continuar acontecendo as inundações, porque vem dessa bacia montante. Então, a gente tem que entender a hidrologia para poder saber atacar. Não quer dizer que nessa cidade não é importante fazer ações locais. Vai ser para aqueles alagamentos, para chuvas locais que podem causar outros problemas, mas não para a inundação ribeirinha. Por quê? Porque essa cidade está colocada aqui, o perfil topográfico longitudinal do rio, então ela está não só uma bacia montante muito grande, como tem uma variação topográfica que proporciona
que estimula esse rio a mais facilmente transbordar e inundar. Então, uma solução verde seria a gente identificar, através de modelagem hidrológica, hidrodinâmica, que áreas que se inundam naturalmente antes de chegar no rio e escavar e aumentar essas áreas de armazenamento natural. Então, fazendo o rio desafogar antes, ele chegaria com menos força para inundar na cidade. Ainda na questão da formação, então a gente precisa maior quantidade de pessoas especialistas e que esses especialistas encabecem programas, projetos, né? Conversando com o professor Jaime, ele vai mostrar grandes avanços em Recife, e eu acho que a gente poderia se espelhar em o que é que levou que lá conseguisse ter isso, né? E a gente precisaria treinar mais nossos alunos na formação com protótipos, com experimentos, o que eu assumo a culpa de não fazer hoje na UFPB, né? Então, quanto mais eles experimentassem pavimentos permeáveis, trincheiras de filtração, eles teriam mais segurança um pouquinho de tentar fazer essa briga no futuro, no projeto. A parte de instrução técnica. A parte de instrução técnica, eu estou me referindo aqui a qual o guia que eu uso para dimensionar para esse projeto. Aqui na cidade de João Pessoa, onde é que é recomendado ter pavimento permeável ou trincheira de filtração? Onde é que o solo é mais, o lençol freático é mais alto e não me recomendam colocar essa estrutura ou essa outra? Qual a curva IDF que eu uso? Então, eu preciso ter esse guia para que o projetista, o engenheiro que está fazendo os projetos, ele tenha mais segurança, a gente convirja as práticas e não cada um escolhendo o que queria fazer. E, para isso, seria interessante a gente ter um plano diretor de drenagem. O plano diretor, geralmente, faz um manual de drenagem ou outros guias construtivos, né? Recife foi feito em 2016, tem um manual de drenagem, Natal, em 2009, mas eu queria dar destaque para esses dois mais recentes, o de Brasília e o de Belo Horizonte. O de Belo Horizonte, em particular, eles disponibilizam planilhas de cálculo para fazer uma trincheira de filtração. Planilha de cálculo para um pavimento permeável. Então, isso dá uma segurança a mais para o engenheiro querer adotar. A gente tem que lembrar que estamos com a rejeição natural. Então, a gente precisa dar mais força para que as pessoas tenham a coragem de... Eu digo coragem porque a rejeição ao redor é muito grande. Então, precisa realmente emplacar. Ao mesmo tempo que a gente garante algo tecnicamente mais adequado. Porque também não adianta romantizar, querer estruturas verdes e não fazê-las adequadamente. Outro ponto, a gente tinha... antes, a solução baseada somente em infraestrutura cinza, era um engenheiro, uma engenheira especialista, praticamente resolvia aquela questão. Mas, quando a gente quer integrar com soluções verdes, a gente não precisa apenas de alguém da hidrologia, da hidráulica, a gente precisa de comunicar e interagir e fazer projetos integrados com outros profissionais, como arquitetos, especialistas em solos, plantas, mobilidade urbana e por aí vai. Na parte de instrução ainda, a gente precisaria ter mais pesquisas científicas, né? A gente tem muitas recomendações práticas de como projetar uma trincheira ou um telhado verde que vem do exterior. Então, a gente precisaria fazer protótipos, mais pesquisas e adequar parâmetros e dimensionamentos para as condições locais. E a gente do Nordeste, mais especificamente, também não só reproduzir avanços que foram feitos para o Sul. Nessa linha, a gente também precisaria incorporar as mudanças climáticas. Vamos pegar o caso do Rio Grande do Sul. Todos vivenciamos no noticiário as chuvas intensas e a catástrofe daquelas inundações. Isso foi em 2024. Em 2023, tinham ocorrido 2 grandes eventos intensos. E tem um determinado rio com a ponte que foi derrubada 2 vezes em 2023. E eles reconstruíram, seguindo o procedimento de projeto, tudo certinho, e foi derrubada em 2024. O que é que se faz? Fica sem ponte, constrói de novo igual. Mexer comandar como vai ser a chuva, a gente não consegue. Então, eles fizeram o seguinte, eles olharam para o futuro, porque quando a gente projeta com a curva IDF, que já existe, a gente está olhando para o passado. A gente está dizendo que a gente está planejando uma obra hidráulica, olhando para o histórico, para o regime de chuvas intensas que foi no passado. Então, a gente precisa olhar para frente. Então, eles
fizeram o seguinte, eles pegaram projeções de cenários de mudanças climáticas, compilaram isso de uma forma bem simples e prática, que eu trago só uma parte para exemplificar, mas se vocês jogarem na internet, vocês acham esse documento. E, por exemplo, se você está projetando uma obra hidráulica que envolve uma chuva de projeto com tempo de retorno de 10 anos, você aplica um coeficiente de majoração de 15%. Se você está com uma obra que requer uma chuva de projeto, um tempo de retorno, maior que 10 anos, você adota um percentual de aumento de 20%. De onde veio esse número mágico? Veio de uma compilação, está lá publicado, mas se a gente fosse passar para quem está na ponta, fazendo um projeto, algo muito científico, muito acadêmico, não sai. Então, eles fizeram algo prático. E isso foi incorporado em alguns termos de referência do governo do Rio Grande do Sul na contratação de obras. Em alguns países, como está mencionado aqui embaixo, fazem semelhante, mas não é o melhor do estado da arte, que a gente costuma dizer na academia, né? Existem métodos mais robustos. Eu integro um grupo lá na UFPB, que a gente tem trabalhado com isso, de olhar para cenários de mudança climática e pensar essas técnicas de downscaling, chamado estatístico, para ver as projeções de mudança climática e propor como deveriam ser as curvas IDF, ou a curva IDF de uma cidade, levando em conta a projeção de chuvas futuras. Não é algo que está assim, cientificamente já aqui a receita, precisa de pesquisa científica. Só para mencionar, essa lista mostram aí alguns recentes trabalhos na literatura que propõem um método ou outro. Então, a gente tem ainda que avançar bastante. Por fim, a questão da educação. Eu falei da formação técnica, da instrução, que é voltada para os técnicos, e há algo agora mais amplo ainda, que é a educação, que serve para todos que estamos aqui e estão fora daqui, para a sociedade como um todo. Mas vamos compartimentalizar, né? A gente precisaria ter formuladores de políticas em posição de chefia com a capacitação mínima. Como é que alguém que vem da área jurídica ou da área de saúde e está lá numa posição de liderança, ele vai ter essa formação mínima? Vou deixar o suspense. A gente precisaria de programas de educação e conscientização pública. A gente precisaria induzir maior engajamento e participação pública. Como é que a sociedade vai aplaudir se a prefeitura, o governo, fazem um plano diretor de drenagem? Para eles, não tem muito retorno para a população, eles não entendem. Mas, se eles colocam máquinas para fazer obra cinza, eles aplaudem. Então, a gente tem que vencer essa barreira, e eu acredito que a gente precisa criar algo que vem de mais cedo, que é a população, em geral, toda a população, com uma certa compreensão mínima. Se a gente fala de logística reversa, não com esse termo, claro, mas em dar retorno de vasilhame, fazer reciclagem, a população já tem absorvido isso bastante. Se a gente fala de fontes renováveis, energia solar, eólica, já tem absorvido. Mas, na parte de águas pluviais, eu vejo um hiato muito grande. E a gente poderia trabalhar nas escolas. Por que não conhecimentos introduzidos desde a educação escolar? Por que não, né? Apesar de que eu, revisando o meu filho de 12 anos para as provas, eu realmente me espanto com a profundidade dos assuntos que eles adentram hoje em dia em relação à minha época quando criança, né? O pessoal tem puxado o ritmo das crianças. E eu aqui recomendando mais um assunto que seria, já que ele já vê ciclo hidrológico, eu sei que ele já viu bacia hidrográfica, por que não alguns pequenos elementos ali para a gente começar a educar desde a criança a ideia de que, quando você vai construir uma casa, poderia ter elementos verdes e outras estruturas da engenharia, uma adequação de termos, mas que ele entendesse que aquele lote, ao ser ocupado, ele não aumentasse a contribuição de escoamento para o sistema público. Não que não possamos aumentar um pouco, mas essa semente ser colocada desde o nível da educação infantil, eu acho que seria possível, porque, afinal, como já dizia Mandela, né, a educação é a arma mais poderosa que a gente tem para usar e mudar o mundo, né? Obrigado. Parabéns, Adriano, pela palestra, principalmente pela última parte, que é a parte da educação, que a gente precisa muito e raramente é falado num evento como esse. Muito bem. Então, continuando, vamos
chamar aqui o professor Jaime Cabral, da Universidade Federal de Pernambuco, para a sua palestra. Tá. Então, obrigado pelo convite, né? É uma satisfação estar aqui com vocês, né? Estive na versão anterior do SANEA, né? Na versão anterior, falei aqui sobre métodos numéricos, sobre modelagem aplicada para drenagem. Bom, e aí o tema que foi passado para mim hoje foi dessas soluções baseadas na natureza. Tá? Então, eu faço parte da federal, mas também faço parte atualmente da estadual. Eu estou atuando lá nas duas instituições. Bom, mas então vamos falar dessas soluções baseadas na natureza, né? As cidades cresceram muito, né? Todo mundo sabe disso, né? Aqui no Brasil, as cidades têm um monte de problemas. E com esses problemas das cidades, foi impermeabilizando com asfalto, concreto, com construções. Então, a água não tem para onde ir. Então, a gente pode dizer assim, um problema sério que a gente tem é que não se pensou que chovia nas cidades, né? E aí a cidade foi crescendo e, atualmente, a gente tem onde é que bota essa água que está chovendo na cidade, né? Fora o fato que, com as mudanças climáticas, estão havendo chuvas mais intensas, né? Então, é um desafio grande. A gente vê São Paulo tem muito dinheiro, tem bons engenheiros e não consegue resolver. Faz uma coisa, a outra melhora, mas os problemas são sérios. Belo Horizonte é outra cidade que tem muitos problemas também. Recife também, né? Então, é um desafio muito grande, né? Porque as cidades cresceram demais, impermeabilizaram demais, as chuvas ficaram mais intensas e a gente agora tem que ver como é que joga essa água, para onde é que ela pode ir. Bom, né? Então, a gente tem, assim, eu já falei, né, que a cidade cresceu, então, com isso, a infiltração diminuiu, né? Eu falei infiltração e percolação, são conceitos parecidos, né? Infiltração é essa primeira fase que a água sai de fora e entra no solo. E depois percolação é quando ela já está dentro do solo, ela vai andando por dentro do solo, né, procurando algum lugar onde ela possa ficar. Então, as cidades reduziram a infiltração e reduziram a percolação. E, com isso, aumentou o escoamento superficial, aumentou as vazões de pico, né, e, com isso, tem alagamentos e tem inundações. Assim, existem várias soluções clássicas para drenagem. Então, você faz um canal, faz uma tubulação, né? Essas soluções clássicas, você pode pegar em algum livro de drenagem de 40 anos atrás, 50 anos atrás, funcionavam antigamente e, atualmente, já não dão conta, né? Estão erradas? Não, estão certo. O cálculo hidráulico estava certo, né? Mas só que não dão conta porque os problemas cresceram muito, né? Então, a gente tem que continuar adotando as situações clássicas de fazer tubulações, fazer os canais, fazer a sarjeta, fazer a boca de lobo, mas só isso não basta. Temos que fazer alguma coisa a mais porque os problemas aumentaram muito. Aí se fala isso de fazer alguma solução imitando a natureza, né? Na natureza, a água se infiltra. Então, o que é que a gente pode fazer para infiltrar essa água? E também, na natureza, a água ela vai devagar escoando, né? Você vê assim, quando você tem uma floresta, aí chove, aí bate nas folhas, a água vai descendo, bate no tronco, bate no terreno, vai devagarzinho pelo terreno, né? E aí, nas cidades, se inventou de fazer, por exemplo, um canal reto, né? Então, a prefeitura gosta muito de retificar os canais, que aí diz, não, com isso aumenta a velocidade. Mas aí aumenta a velocidade e a água chega no outro bairro e alaga muito, né? Então, se vê isso. Em São Paulo aconteceu algumas vezes, né? Tinha um bairro que estava alagando. Aí a prefeitura chega, faz um canal para esse bairro não alagar. Aí o bairro vizinho piora muito o alagamento dele, porque vai ter a chuva que cai nele, e mais toda essa água que está chegando rápido lá nesse outro bairro, né? Então, essa questão de acelerar o escoamento, quando se faz um canal de concreto, fica bonito, a prefeitura inaugura, né? Mas melhora um lado, mas aí piora lá o outro, que a água chega de vez no outro, né? Então, eu diria assim, dois pontos muito importantes que a gente tem aprendido no mundo todo, em várias cidades, melhorar a infiltração e segurar essa água para ela não ir muito rápido, né? É um conceito diferente do que se pensava há 50 anos atrás, né? Então, aquele canal de concreto bonito para inaugurar, né, não é uma coisa boa para o bairro vizinho, né? Pode até melhorar esse aqui, mas piora o outro, que chega água muito, muito rápido lá, né? Então, a gente tem que pensar, vamos reter essa água em alguns pontos, né, e vamos infiltrar essa água em outros pontos, né? Bom, aí tem diversos nomes, né? Até o professor Adriano já falou algumas coisas sobre os diversos nomes que tem aí em vários países, né? Então, assim, se usa esse nome LID, né, que é Low Impact Development, né? Existe o nome SUD, que é sustentável, né? Águas urbanas sustentáveis, né? E tem esse nome SBN, o nome mais recente, né? Soluções baseadas na natureza. A ideia tem sido essa, reter a água e infiltrar a água. Bom, então aqui mostra-se 4 situações, né? Imagine uma mata, uma região agrícola,
um lugar residencial com jardim, com um pomarzinho, um jardim, e depois um aglomerado de prédios, né? Então, está ali, na tabelinha, né, os percentuais que a gente teria, né? Então, numa floresta, então, 95% da água se infiltra. Então, escoa muito pouco, isso é bom, né? Quando você pega uma área rural, já cheia de plantação, então já se infiltra um pouco menos, né, na faixa de 70%. Quando você já tem um lugar residencial, mas tem um jardinzinho, mantém os jardins, então 30% se infiltra. Quando você tem já uma área urbana cheia de asfalto e de concreto, então só 5% se infiltra. O restante fica na superfície e vai produzir alagamentos, produzir inundações. Aquele gráfico ali do lado é um gráfico assim, já bem conhecido, né? E quando você tem uma área rural, então chove, aí a vazão ela aumenta e depois, passou a chuva, a vazão diminui. Quando você tem já uma área urbanizada, esse pico de vazão fica muito maior, porque a água não tem para onde ir, então fica um pico muito maior. Esse pico pode ficar até 6 ou 7 vezes maior do que o pico anterior, né? Tá? Então, realmente, aí vai alagar, porque não tem os canais naturais, os riachos, os rios, não vão dar vencimento. Tá? Então, esse novo pico que tem quando está urbanizado, né, pode chegar a ficar 6 ou 7 vezes maior do que estava antes. Bom, aí daí tem os alagamentos, né? Então, a gente pode citar, a foto de alagamento atualmente tem em todo canto, né? Então, aí uma foto de Recife, uma foto de Olinda, né? Aí, até Dubai, que geralmente é um lugar que chove pouco, também já está alagando, né? Rio Grande do Sul, ano passado, até o professor Adriano já falou isso também, né? Então, são consequências, né, da mudança climática, mas tem muito mais das cidades que foram planejadas sem pensar para onde é que essa chuva ia. Bom, a gente pode fazer uma pequena distinção entre inundação ribeirinha e alagamento urbano. Tá? Então, quando você tem, às vezes, uma cidade na beira do rio, o professor Adriano explicou muito bem isso, né? Então, você, às vezes, a cidade pode alagar porque choveu muito nas cabeceiras, né? Então, isso é uma situação que a gente tem que enfrentar adotando algumas metodologias, algumas técnicas. Mas tem outros casos que chove no lugar e aí a água não tem para onde ir, está tudo asfaltado, né? Aí também pode causar problema. Então, a gente pode dizer, são as duas coisas, as duas são prejudiciais, mas uma é o alagamento urbano, né? Porque impermeabilizou muito e a água não tem para onde ir quando chove, e o outro é a inundação ribeirinha, quando a cidade está na beira do rio, né, e aí sofre consequências das chuvas lá de montante, das chuvas das cabeceiras. Tem cidades que têm os dois problemas, aí tem que dar mais trabalho para poder enfrentar as duas situações. Bom, aí a questão dos alagamentos urbanos, né, então a gente pode melhorar com a técnica de infiltração, né? Então a gente vai falar agora sobre aquele caso do alagamento urbano, né, não da situação ribeirinha, né, mas do alagamento urbano, o que é que eu posso fazer para melhorar a infiltração? Então, se a gente asfaltou muito, concretou muito, então eu posso tentar recuperar um pouco essa capacidade de infiltração usando essas técnicas, né? E aí tem algumas técnicas chamadas jardim de chuva, né, alguns chamam de biorretenção, né, temos as valas de infiltração, né, a trincheira de infiltração, né? Então, são formas de recuperar essa capacidade de infiltração. Tá? No caso da retenção, aí você poderia fazer aquele reservatório no lote, pode fazer aqueles piscinões, né? Bom, né, então, assim, por retenção, a gente teria isso. O telhado verde, né, uma técnica para reter água lá no próprio telhado, reter um pouquinho de água, para essa água não ir alagando. Reservatório nos lotes. Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, tem uma legislação, né, que cada lote tem que ter um tanquezinho para segurar a sua chuva. E passou a chuva, joga ela para a rua, mas na hora da chuva segura. Recife já tem uma lei em relação a isso também, mas só para áreas grandes. Então, se eu vou fazer um supermercado, que é uma área grande, né, então eu tenho que fazer um tanquezinho para poder segurar a minha chuva. Aí passou a chuva, eu posso jogar essa água para a rua. Então, é uma coisa que vai ajudando a questão da retenção, né? Pode também ser feito um reservatório embaixo do pavimento, porque onde é que eu guardo essa água? Então, em alguns lugares, né, Recife começou a fazer isso também. Então, tem aqui uma rua, né, então eu boto um tanque embaixo da rua, né, que é um lugar que já está lá disponível, então, essa chuva que vem, então ela fica embaixo da rua, em vez de alagar a rua, ela fica lá guardada, e depois, passou a chuva, ela é drenada, né? Pode ter aqueles grandes reservatórios, que são os piscinões, né? São Paulo tem mais de 20 piscinões, né? E a questão também de reduzir a velocidade de escoamento, né? Que eu já falei, quando o rio está cheio de sinuosidade, é uma coisa boa, que a água vai devagarzinho e o próprio rio vai guardando água também, né? Na hora que você retifica, né? Pode até fazer do lado uma avenida, como a prefeitura gosta de fazer as avenidas, né? O Brasil todo faz isso, né? Retifica e bota a avenida, né? Mas isso é ruim porque tem menos espaço para a água e a água vai muito rápido e alaga o bairro vizinho. Bom, mas então, voltando para a questão da infiltração, então a gente pode fazer pavimentos permeáveis,
né? Porque, normalmente, o pavimento ou de asfalto de concreto, normalmente, ele é impermeável, né? Mas, aí, já que a gente não tem onde colocar essa água, então, a ideia é que se faça o pavimento, mas que a água possa se infiltrar nesse pavimento, né? E, com isso, então, eu vou reduzir o alagamento. Tá? E isso tem algum problema? Então, veja assim, se eu for passar um caminhão de carga de 10 toneladas, é um problema, né? Porque se essa água está se infiltrando, então lá embaixo vai ficar com menos capacidade de carga nesse solo, né? Então, não é recomendável fazer um pavimento poroso, né, para um lugar que vai passar caminhão de carga. Mas se eu tenho lá o estacionamento de uma clínica, estacionamento de um supermercado, né, de um shopping center, então dá para fazer isso, vai passar só carro de passeio, então você pode fazer o pavimento permeável, né, que a água, então, ela vai se infiltrando, né, e não causa assim nenhum problema, e tem a vantagem até também de realimentar, né, o lençol freático, né. Bom, aqui tem uma fotozinha mostrando, né, de um lado quando está o pavimento permeável, então a água se infiltra, no outro lado a água não se infiltra, né. Bom, esse caso aqui nós fizemos lá na Universidade Estadual, na Escola Politécnica da Universidade Estadual, né. Então, o diretor ia fazer uma mudança lá nessa parte da entrada, então a gente propôs, ele gostou muito da ideia, né, de já fazer essa mudança, né, essa reforma, né, usando esse pavimento poroso, né. Então, esse é um caso real, né, feito lá, onde a gente, então, tem que retirar o solo antigo, porque não basta colocar só o pavimento poroso, né, se lá embaixo o solo está muito compactado, aí a água termina não passando, né. Então, a gente tem que melhorar a capacidade de infiltração embaixo. Então, a gente retira aquele solo antigo, aí bota uma camada de brita, bota um geotexto para poder envolver essa brita, depois bota em cima o bloquinho poroso, né, de modo que a água chega aí e a água se infiltra, né. Então, esse é um caso lá real, lá na Escola Politécnica, onde ficou essa camada, ficou com 43 centímetros de espessura, né? E aí, a água, quando chove, a água se infiltra. E já passamos o inverno e deu muito certo, né? Então, passou o inverno todinho e não criou alagamento, porque a água tem como se infiltrar. Agora, isso é um pátio das pessoas caminharem, então, tranquilo, não tem problema, né? Como eu falei, a gente não deve fazer no lugar que passa caminhão de carga, mas para lugar que passa pessoas, passa carro leve, então dá para fazer, fica tranquilo e fica agradável o espaço também. Bom, e aí... fizemos o monitoramento para verificar se realmente estava funcionando, né? Então, aí tem o Lucas, né, que é um aluno, na época do mestrado, agora está no doutorado já, então a gente criou uma chuva artificial, né? Então, conseguimos uns tanques de 1.000 litros, né? E aí, no caso, a gente abriu os 2 tanques, né, como se fosse 2.000 litros, como se fosse uma chuva bem grande, caindo lá no lugar, e então ele estava medindo, né, a vazão que estava chegando, simulando uma certa chuva, e depois vendo essa chuva se infiltrando, e tinha lá os pontos de monitoramento para ver como é que se comportava, né? Então, o gráfico aí está mostrando, a linha azul está mostrando, né, como é que ficou, né, o comportamento da água dentro dessa camada de brita, então mostrando que realmente a água rapidamente se infiltrou, né, e a superfície ficou sequinha, ficou assim, bem tranquilo para pessoas caminharem aí sem problema. Tá? Bom, né, e aí depois foi uma chuva real, né? Então aquela aí foi uma chuva simulada, a gente criou a chuva, né, com aqueles tanques, mas depois ficou o inverno todo, né, observando, né? Então aí está mostrando, né, onde a gente vê as barrinhas verdes, né, estão indicando os dias que teve uma chuva, né? Então tem aquelas barrinhas mais altas que teve uma chuva maior, né, e outras com a chuva menor, e o azulzinho está mostrando como é que o pavimento poroso, né, reagia a essa chuva, né? E lá aquela linha vermelha diz a posição que seria do limite, né? Então, houve alguns dias que a chuva muito forte, que a água, então, passou um pouquinho do pavimento, ficou aquela lâmina d'água, depois se infiltrou, né? Nos outros dias, se infiltrou direto, né? Não ficou nem lâmina d'água, né? Ou seja, então, a gente viu que, né, o pavimento poroso comprovou, o monitoramento comprovou que realmente ajuda muito, né, para evitar alagamento, né? E tanto alagamento no próprio local, como essa água também, já que ela não escoou para a rua, não alagou a rua, não causou outros problemas, né? É bom lembrar também o seguinte, a gente tem que fazer uma manutenção, tá? Então, se você deixar lá o pavimento e não cuidar dele, então começa a juntar folha, junta terra, e ele vai reduzindo a capacidade. Então, tem que varrer periodicamente, tem que cuidar do pavimento. Bom, aí a outra opção é jardim de chuva, né? Então, eu estou focando hoje nessas duas coisas, né? No pavimento poroso e no jardim de chuva, tá? Aí, qual é a ideia desse jardim de chuva? É um jardim
dizer, quem olha para o jardim parece um jardim, né? Mas o ponto importante desse jardim é a capacidade de infiltração, né? É criar oportunidades para a chuva poder se infiltrar, já que o resto da cidade está cheio de asfalto e cheio de concreto, né? Pronto, essa foto aí é lá no Rio de Janeiro, né, lá em Copacabana, né, um jardim de chuva, né, que foi feito, né? Fica bonito, é agradável, e a água, repare que tem aqui uma passagem, né, que está coberta com essa grelhazinha, né, para a água que estava aqui, né, nesse espaço, ela escoar até o jardim, para no jardim ela poder se infiltrar, né? A gente fala que é uma solução baseada na natureza, pode chamar de uma biorretenção, porque tem essa vegetação aí, né, e minimiza esses impactos, né, do escoamento, né? Aí a água de chuva que cai na rua, que cai em algum lugar, corre para esse jardim e vai se infiltrando, vai ficar naquela camada de brita e depois ela vai se infiltrando para o solo, né? A gente tem que ter dois pontos para observar. Se eu tiver um lugar muito rochoso, aí não funciona, né? Poderia dar um exemplo, Caruaru, né? Caruaru, a gente vê, tem lugar que a rocha em Caruaru está a meio metro do solo. Aí, se eu botar um pavimento aí, a água não vai se filtrar, porque tem a rocha lá embaixo, né? Ou então, se eu tenho um lugar muito argiloso também, aquela argila bem compacta, aí também não vai se infiltrar. Uma outra coisa que, às vezes, também dificulta é se eu tiver um lençol freático muito elevado, né? Então, tem alguns lugares da cidade que são baixos, o lençol freático é muito elevado, já está cheio d'água. Então, se eu botar ali o jardim, a água não vai se filtrar, porque já está cheio d'água, tá? Então, eu diria assim, dois pontos importantes para lembrar, quando for fazer algum projeto do jardim de chuva, é verificar se tem capacidade de infiltração abaixo do jardim, se não tem rocha, se não tem uma argila muito compacta, e também analisar o lençol freático para ver se tem espaço para essa água se infiltrar. Bom, Nova York, né, já faz isso há um bom tempo, né? Tá? Então, tinha um projeto em Nova York que era construir 4.000 jardins de chuva até 2018. Então, eles cumpriram e até passaram, né, chegaram a construir 4.500 jardins de chuva, né, até 2018. Está aí a foto, os pontinhos verdes, né, são os jardins de chuva que eles construíram. E aí deu certo, então eles ampliaram o projeto, né, e aí começaram agora uma nova fase para fazer mais 5.000 jardins de chuva, né? Então, é uma coisa que está dando certo em vários países do mundo, né? Pronto, essa foto aqui, novamente, mostra os pontinhos verdes, né? Mostra os que estão projetos já concluídos, né? Os amarelos estão em construção e o azul está na fase final de projeto. E aí, uma foto, né, de um desses jardins, né? Então, aí observe, né, que se deixa essa passagem, né? Então, aqui tem a rua, né? Então, tem que deixar a passagem da água da rua poder ir para o jardim, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem muita ideia de fazer um meio-fio, né, bem elevado, né, para a água da rua não vir para a calçada, né? Mas aí a lógica muda, né? Porque já que eu quero que a água se infiltre, né, então eu tenho que deixar as aberturas, né, para a água vir da rua até o jardim, né, para poder se infiltrar. Pronto, aqui é em Washington, né? Então também a gente vê, é uma rua, né, uma avenida, né? Pronto, aí se aproveitou parte da calçada para fazer o jardim. Aí observe também, né, que tem essas aberturazinhas, né, que a água vai da sarjeta, ela vai para o jardim, né? Porque a ideia é justamente que poder infiltrar o máximo possível. O que não consegue infiltrar, aí corre pela sarjeta e vai para onde já ia anteriormente, né? Mas você consegue com isso infiltrar bastante e reduz muito a água que vai para a sua fase final, né? Bom, São Paulo, né? Então, São Paulo também já incorporou essa ideia, né? Está bem atrás de Nova York, mas está seguindo, né? Então, São Paulo fez um projeto para 400 jardins de chuva, né? Tá? Pelo que eu vi das outras informações, já passou um pouquinho disso, já estava perto de 450. Tá? Pronto, mas aproveitando qualquer espaço disponível de uma praça, de uma calçada, de onde puder fazer a infiltração, né, então você vai fazendo. Então, você vê aqui, né, tem a rua, tem a calçadazinha, então aproveita a parte da calçada para fazer o jardim de chuva. Né? Então, uma praça, aproveita a parte da praça para o jardim de chuva. Então, onde tiver um espaçozinho que dê para fazer essa infiltração, vai fazendo. Né? Aí tem várias vantagens. Né? Então, a água se infiltra, não alaga a rua, recarrega o lençol freático, fica bonito o local, fica menos quente, porque as plantas dão um melhor conforto térmico. Bom, aqui está um detalhe
dos aspectos do jardim de chuva, né? Então, a gente tem que ter as plantas, logicamente, né? Tem que ter o substrato, né? Onde a gente vai colocar essas plantas. Se coloca um geotêxtil, né? O geotêxtil é aquele que alguns chamam de bidim, né? Bidim é uma marca, mas o geotêxtil é um tecido que envolve a brita para evitar que a terra entre na brita. Porque se entrar muita terra, ela termina fechando o espaço. A gente quer que mantenha o espaço, né? Então, esse geotêxtil faz um envelope em torno da brita para poder garantir que o espaço fica ocupado só com a água. Embaixo disso tem um solo natural, né? E pronto, e tem a sarjeta onde a água vai entrar para o jardim. Bom, esse nós fizemos lá na Escola Politécnica, né? É um de 2 metros por 3 metros. Né? Então, aí tiramos o solo natural, colocamos a brita, né? Colocou a vegetação, funcionou muito bem. Né? Então, a área do entorno toda, a água corria para aí e aí se infiltrava rapidamente. Né? Pronto, aí estava a aluna, foi Edênia Barros, foi o mestrado dela, né? Então ela também testou, então tem ali aquela caixa d'água, né? Então a gente criou também uma chuva artificial, né? Aí criamos uma chuva com 1.000 litros, com 2.000 litros, com 3.000 litros, né? E aí o jardim conseguia realmente infiltrar essa quantidade, e aí esses gráficos estão mostrando, né, como é que acontecia. Então, a água chega e depois, rapidamente, a água ia se infiltrando. Né? A gente depois pode comentar algum detalhe, se alguém tiver interesse, né? Mas realmente deu certo. Então, a água, o jardim conseguia realmente uma grande capacidade de infiltração. Bom, então, quando você vai fazer esse projeto do Jardim de Chuva, né, até o professor Adriano lembrou isso, que as pessoas têm que saber como é que vai fazer o projeto. Né, tá? Então, aqui só as linhas gerais. Né? Então, tem que ver qual será o tipo de vegetação que vai utilizar. De acordo com o local, você vê uma vegetação adaptada lá para a sua cidade. Tem que ver qual será o substrato. Eu vou colocar aqui material aqui que a planta ela cresça bem. Né? Colocar essa manta geotexto, né, para envolver a brita. Né? Colocar essa camada núcleo, né, que vai ser a brita. Né? Lá em Recife, a gente usou já com a brita normal, mas também usou até com brita reciclada. Né? Que aí, o resto de construção, o pessoal cria uma brita, chama brita reciclada, que aí também deu certo. Né? Então, funciona bem também. E, abaixo disso, né, o solo natural, né, que tem que ser um solo que tem uma capacidade de infiltração. Né? A gente tem que ter um certo teor de areia. Se for só uma argila compacta, termina que a água não se infiltra. Bom, e a prefeitura, então, começou a assimilar essa ideia. Né? O professor Adriano falou de uma maneira muito feliz essa ideia, né? Que a gente tem que mudar a cultura da cidade em relação a isso. Né? Então, a cidade passou muitas décadas, né, com essa visão, né, de engenharia, de arquitetura, uma visão que é uma visão muito hard, de botar muito asfalto e muito concreto. Né? Então, a gente tem que mudar a cultura da cidade em relação a isso. Mudar nos vários níveis. Mudar na escola, né, para as crianças, né, mudar para a população, mudar para os gestores. Né? O pessoal tem que perceber que isso vale a pena ser feito. Né? Bom, então, assim, eu diria que em 10 anos, lá em Recife, a gente conseguiu que a prefeitura se sensibilizasse com isso também e começasse a valorizar o Jardim de Chuva. Né? Então, Nova York já tem 9.000. A gente está com 3 ainda. Está longe, mas está caminhando. Né? Então, a prefeitura, né, então, conseguiu fazer, né, 3 jardins de chuva. Né? Na Praça do Poço da Panela, na Praça do 7 de Agosto, né, e na Praça da Tamarineira. Né? Então, aqui está detalhe da construção. Né? Então, a gente começa escavando, né? Aí bota essa manta, que é o geotêxtil, aí bota a brita. A gente deixou esses tubos, né? Esse tubo é para monitoramento. No outro jardim comum, não precisa. Né? Como a gente está pesquisando e acompanhando para ver a eficiência, né? Então a gente deixou esses tubos para monitoramento. Né? No outro caso, não seria necessário. Né? Bastaria botar a brita e depois já fechar. Então, depois a gente fecha e planta por cima. Né? Bom, isso aqui é o outro, né, que fica ali na Praça do Poço da Panela, né, nessa Praça Rui Antunes, né, então aí já concluído. Né, então, plantou-se taioba. Né, por que taioba? Porque o arquiteto disse, olha, aqui fica tão bonito a taioba, então a gente plantou a taioba aí. Mas a vegetação a pessoa escolhe, né, de acordo com o bom gosto, com o paisagismo aí. Aí depois fizemos esse outro aí na própria universidade, na Escola Politécnica. Né? Porque então tinha o estacionamento normal, né? E isso, vários lugares fazem isso. Para os carros estacionários obliquamente, então deixa um triângulozinho, né? Deixa um triângulozinho de grama aqui. Então a gente viu assim, se tem esse triângulo de grama, vamos aproveitar isso aqui para ser um jardim de chuva. Né? Então, de início, né, não era jardim de chuva, era só um gramadozinho aqui, depois o carro vinha e estacionar oblíquo. Então, a gente falou com o diretor
concordou, então transformamos, né, dá 2,5, né? Então, esses 2,5 triângulozinho, transformamos em jardim de chuva, né? Então, passou esse primeiro inverno, então está funcionando bem. Então, a água corre para aí, né, e vai se infiltrando. Pronto, aqui um detalhe, assim, quando a gente começou, plantou aí, né, então estava começando a nascer as plantas, né, e aí repare que a gente tem que fazer essa abertura aqui no meio-fio, porque normalmente o que o pessoal faz faz lá o triângulozinho, bota o meio-fio, né, o carro vem, estaciona, né, e o jardim fica sem receber essa água. Então, a gente quer o contrário, né, então a gente teve que fazer essa abertura aqui no meio-fio, né, aqui também, né, para então a água que cai no concreto, então ela corre para o jardim para poder se infiltrar lá no jardim. Pronto. Aí aqui é o outro jardim de chuva, nessa aqui na Praça Jardim do Poço, que fica na 17 de agosto, ali em Casa Forte, então também ficou um jardinzinho já pronto, bonito, né? Fica, quem olha, passa, parece que é só o jardim, mas o ponto importante é que a água se infiltra muito ali. Pronto, e tem esse outro que fica na Tamarineira, né? Que aí a prefeitura fez as duas coisas. A prefeitura fez uma parte com pavimento poroso e uma parte do jardim de chuva, né? Então está lá, né? Ficou pronto o ano passado, né? E está funcionando direitinho lá, né? Pronto, então, assim, eu diria que a gente, em 10 anos, conseguiu que a prefeitura se sensibilizasse para a importância da infiltração, né? Então, já que asfaltou muito em muitos lugares, então, o que é que pode ser feito, né, para poder recuperar essa capacidade de infiltração? É um trabalho longo, né? E o professor Adriano comentou bem isso, né? Então, a gente tem que mudar a cultura das pessoas, da sociedade, da própria gestão também, para poder implantar essas soluções baseadas na natureza. Pronto, então, eu acho, aqui é mais um, esse aqui na Federal, a gente tinha um jardim de chuva de 2 metros por 2 metros, né, que a gente fez cerca de 10 anos atrás, aí fizemos agora um outro ao lado, para comparar o antigo com o novo, né? Então, o antigo, com o tempo, ele pode ter uma colmatação. Colmatação é assim, colmatação até está no tempo. Então, colmatação, então vai fechando os poros, aí você tem que recuperar essa capacidade, né? No caso do pavimento poroso, eu tenho que varrer bem para recuperar a capacidade de infiltração. No caso do jardim, quando cria aquela casquinha no solo, a gente tem que chegar com um ciscador, vai lá para recuperar a capacidade de infiltração, né? Então, a gente tinha lá esse de 2 metros por 2 metros, né? E aí fizemos um agora ao lado para ficar comprando o jardim antigo, comparando com o jardim novo, né? Aí também esses tubos são para ficar monitorando tanto a brita como o solo abaixo da brita também. Pronto, então era isso, tá? Obrigado pela atenção, tá certo? Muito bem, Jaime. Agradecer ao professor Jaime pela palestra muito oportuna nessa época, nesses novos tempos da drenagem, né? Então, agora vamos passar para ouvir a palestra do engenheiro Rubens Falcão, né, sobre a drenagem urbana em João Pessoa, aqui na cidade de João Pessoa. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar a plateia em nome do professor José Reinaldo Cardoso de Melo, o decano da plateia, né? Cumprimentar os colegas palestrantes. Quando eu fui convidado pela professora Cláudia para vir participar desse painel aqui de drenagem, eu fiz uma exigência a ela, e ela concordou, que era para ela arrumar 2 cabas fracos aqui para palestrar comigo, mas eu não sei que raiva eu fiz a ela, que ela saiu buscando os melhores especialistas, né, professor Tarcísio? Ainda achou pouco botar o professor Tarcísio para coordenar esse trabalho. Parabenizar os palestrantes, né? Vai ser difícil, mas como a nossa apresentação não vai caminhar na área técnica, porque nós nem teríamos capacidade de estar aqui apresentando junto com vocês, é uma honra poder estar ao lado de vocês, mas nós vamos fazer um panorama de como a Prefeitura de João Pessoa está encarando essa situação, né, do primo pobre do saneamento, como foi dito aqui, né? Drenagem é sempre esquecida. O professor Adriano colocou muito bem, a gente não sente falta da drenagem, sente falta do celular, sente falta da água, né, quando a Cagepa falha no abastecimento. Então, só quando ocorre uma chuva, como ocorreu em agosto desse ano, de 300 milímetros, né, em 24 horas, em 36 horas, é que a gente se lembra que tem
um setor de saneamento chamado drenagem, e muito importante na vida da gente, principalmente dos menos favorecidos. Então, é dentro dessa ótica que nós vamos apresentar aqui o que é que a Prefeitura de João Pessoa está pensando, né? Está tratando esse tema do setor de saneamento. Então, é isso. Só mostrar aqui o que é que a Secretaria de Infraestrutura tem a obrigação de fazer, né? Em primeiro lugar, está lá a drenagem urbana, porque a gente entende que a pavimentação vem depois da drenagem, o asfalto vem depois da drenagem, a gente cuida também da iluminação pública da nossa cidade e fazemos as obras das outras secretarias, né? A gente já faz 5 anos que recebemos essa atribuição de executar as obras de todas as secretarias do município, menos a saúde. Então, veja bem, em janeiro de 2021, fomos lá para a Sainfra, eu sou oriundo da Cagepa, estou emprestado à Prefeitura de João Pessoa, e sentimos essa situação lá, né? Aqui não estamos fazendo crítica a nenhuma gestão, muito pelo contrário, a gente sabe das dificuldades, mas era uma situação difícil. O cadastro eram os colegas lá, ainda hoje está lá o Rato, né, que é quem conhece a rede de drenagem, e outros que estavam na sua memória, como funcionava, onde estava, né, os PVs, qual o diâmetro da tubulação, as equipes também, poucas equipes, muitas delas já com muitos anos de trabalho, materiais e ferramentas insuficientes, e uma dotação orçamentária de R$30 mil, foi aprovado em 2020 para ser aplicado em 2021. Né? Todas as ruas executadas sem drenagem, com raras exceções, inclusive, aqui vai uma crítica aos órgãos de financiamento de casas próprias, eles exigem a pavimentação até a frente do empreendimento, mas não exigem a drenagem, não exigem as calçadas, que é outra situação bem complicada, e ainda continua assim. Apesar de todas as gestões da Prefeitura de João Pessoa, junto aos bancos que financiam os empreendimentos imobiliários, eles não exigem a drenagem nos seus projetos de financiamento. Então, essa aí também, muita obra privada, sem drenagem, né? Muitas obras privadas sem drenagem. Ainda hoje é uma briga, você anda pela cidade aí, aqueles rebaixamentos de lençol freático, é de todo jeito, a gente tem que sair atrás multando, porque, como foi dito aqui, não existe uma consciência da importância da drenagem nos projetos de engenharia. Muitos prédios aqui têm rebaixamento de lençol, porque os subsolos servem de garagem, e isso é um fato. Lixo nas galerias de águas pluviais, né? Aquela história das nossas crianças, né? Da educação sanitária e ambiental. Muitos problemas de drenagem que nós temos aqui na nossa cidade vêm de lixo nas galerias de águas pluviais. Lava-jato é um grande problema na nossa cidade, sem pré-tratamento, professor Tarcísio. Lançam diretamente graxa, óleo, areia dentro das tubulações de drenagem. A gente lida com essa rotina aqui na nossa cidade. Água de piscina é uma briga eterna com a companhia de água. Bota onde eu sou do tempo que tinha 4 piscinas na cidade, né? Clube Cabranco, Clube Astrea, Jangada Clube e a casa da Dona Creuza Pires, né, Reinaldo? Eram 4 piscinas, hoje deve ter 500 mil piscinas, né? Então, hoje passou a ser um problema, água de piscina. A companhia de água disse que é para jogar na drenagem. A drenagem, a gente não projeta, né, professor Adriano, para receber esse volume enorme. Então, está aí essa polêmica aqui, que fica aqui para discussão com os especialistas que nós temos aqui neste evento. E esgoto clandestino. O procurador João Rafael falou muito bem dessa luta que nós temos aqui. Temos um grupo de trabalho com os órgãos ambientais estadual e municipal, a Companhia de Água e a Sainfra, para retirar os esgotos clandestinos da drenagem e retirar águas pluviais da rede de esgoto. Porque o grande lançamento de esgotos aqui, quando transbordam os postos de visita, é exatamente nas grandes chuvas. Temos muitos imóveis que lançam a drenagem, as águas de chuva, dentro dos coletores de esgoto que não estão projetados. Então, aquela que ele falou aqui da causalidade, né? Casualidade, tem que continuar com esse trabalho. Nós temos feito um trabalho bacana, vocês vão ver aí na sequência da apresentação, o uso de tecnologia.
em parceria CEINFRA, CAGEPA, Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado e os 2 órgãos ambientais. Então, é isso, essa é a realidade, são algumas imagens do nosso dia a dia. Isso é do nosso dia a dia, porque nós não estamos bem na parte de educação ambiental, é uma falha não só do município, mas também do Estado, dos órgãos ambientais, das escolas particulares, porque isso tem que ser um esforço conjunto para que a gente possa alcançar uma maturidade daqui a alguns anos. Todos os dias a gente se depara com esse tipo de situação. Então, assim, não vou nem dizer soluções, né? Porque a solução é muito difícil. Como foi colocado aqui, São Paulo, não falta dinheiro, né? Belo Horizonte, Recife, as soluções elas são complexas nas questões de drenagem, mas nós temos buscado minimizar essas situações e que tanto nos incomodam. Então, veja bem, em fevereiro de 21, nós tivemos uma chuva aqui de 128 milímetros, e nós vimos aquela chuva como uma oportunidade, junto com a Defesa Civil do município, de catalogar, de identificar esses pontos de alagamento. Então, nós identificamos esses pontos e daí reunimos todo o corpo de engenheiro da prefeitura, com o apoio da CEPLAN, com o apoio da SEMAN, entendeu? E nós começamos a trabalhar esses projetos, esses pontos de alagamento, se era falta de rede coletora, se era subdimensionamento, se era obstrução. Então, nós, como falei no início, nós não tínhamos o cadastro de rede. Ainda não temos, mas estamos fazendo. Fizemos uma licitação, essa empresa aí está fazendo o cadastro, né? Chama TecGel, ganhou a licitação, está fazendo o cadastro de rede no nosso cadastro, e, a partir disso aí, nós começamos a trabalhar, né, contratando profissionais. Temos hoje uma gerência de projetos na CEINFRA, profissionais que estão estudando, estão se aperfeiçoando com o apoio da ABS, muitas vezes, nos cursos que a ABS promove, viajando, financiando cursos fora, para que a gente possa melhorar, né, a qualidade dos nossos projetistas. Reestruturação de equipes de campo, né? Temos uma renovada no quadro, renovamos equipamento, entendeu? Desde viatura, com toda a tecnologia, para que a gente possa usar da tecnologia que hoje está disponível no mercado. Drone, scanner laser, vídeo-inspeção, ferramentas que a CEINFRA não tinha. Né? Como se falou aqui, a gente tinha teste de fumaça, contraste, né, com tinta, com contraste. Hoje a gente detém toda essa tecnologia. Aí, como eu falei, foram os pontos de alagamento que foram identificados. A gente viu aquela chuva como uma oportunidade da gente poder trabalhar efetivamente para que a gente pudesse correr atrás dessas situações. Aí, 27 pontos hoje, né, ainda temos, né? Foram 106, né, mais 15. Então, assim, esses pontos de inundação, como o senhor falou, tem que separar, né? Ponto de inundação, temos muitas comunidades ribeirinhas aqui. A prefeitura está relocando ali na Beira-Rio 780 famílias, que estão em área de inundação, vão morar perto de casa, só atravessar a rua, que é um problema, e eles, com razão, só querem morar e viver junto de onde nasceram. É um problema que a gente tem hoje no bairro São José, deslocamos algumas famílias, mas não estamos conseguindo mais terreno para adquirir próximo, que é um terreno muito valorizado, ali na beira da praia, e estamos conseguindo agora relocar 780 famílias no Jaguaribe, na altura ali, né, da São Rafael, da Tito Silva, para a gente poder resolver a situação. Hoje nós temos ainda 27 pontos críticos, estamos trabalhando projetos, estamos captando recursos, aprovamos agora no PAC drenagem, que é uma novidade, 60 milhões de reais, 2 projetos desafiadores, o Esplanado e o Varadouro, lá embaixo, é um projeto muito desafiador, mas aí cai no que o professor Adriano falou. O governo federal quer cobrar pelas obras de drenagem, quer que o cidadão pague pelas obras de drenagem. Olha que coisa complexa, né? Tem o dinheiro, mas o cidadão que vai ser beneficiado pela obra de drenagem vai ter que pagar. Então, estamos travando essa discussão com a Federação dos Prefeitos do Brasil. O nosso prefeito é o vice-presidente da federação, para que isso não ocorra, porque é uma situação, como foi dito aqui, às vezes as águas de drenagem vêm lá de outro município, né? Vem lá de outra situação. Como é que o cidadão do Baleado, o cidadão do Esplanada vai pagar
por essa situação que não depende só do bairro dele. Então, isso é uma discussão muito interessante. Aí temos, como falei, vários cursos. A gente entende que tem que capacitar, tem que melhorar, a gente tem sempre que aprender. Uma situação, um projeto grandioso da Prefeitura de João Pessoa, nós estamos pavimentando 2.000 ruas, já temos 1.100 pavimentadas, todas com drenagem, professores, todas com drenagem. Não se fala na CEINFRA, não se fala nessa gestão do prefeito Cícero, do prefeito Léo, sem falar em drenagem. Drenagem, pavimentação, depois, calçadas padronizadas, todas com calçadas, com acessibilidade para o deficiente visual, para o cadeirante e para o idoso. Todos os projetos que estão sendo desenvolvidos nos últimos 4 anos e 10 meses são nesse formato. Desculpa. Aquisição de equipamentos, né? Redimensionamento de redes de drenagem. Este ano, como falei, 30 mil, a gente avançou no orçamento da CEINFRA, primeiro ano 2021, 8 milhões, depois fomos para 12, depois fomos para 30, e este ano nós temos aprovado no nosso orçamento 40 milhões de reais para investimento em drenagem na cidade de João Pessoa. É outra realidade. A gente está investindo muito, a cidade, apesar das fortes chuvas oriundas dessas mudanças climáticas, a cidade tem se comportado, a gente tem um comparativo com as cidades vizinhas, né? Natal, Recife, que tem mais ou menos o mesmo clima, e a gente tem buscado também ver essas situações que eles estão vivendo para que a gente possa não passar por toda essa situação. Casos de sucesso aqui, quem mora em João Pessoa sabe, isso eram pontos históricos de alagamento. Epitácio Pessoa ali na Lourdinas, não podia chover, que não passava carro. Enfrentou Ibama ali na Dom Pedro II, Comunidade Baleado. Shopping Manaíra. Shopping Manaíra, quem ia pegar a BR ali, para Cabedelo, ali naquela curva, embaixo do viaduto, não passava carro, os carros boiavam, e ali ficava uma confusão muito grande. Se era João Pessoa, se era Cabedelo, se era Denite. E eu fui ao prefeito Vitor Hugo, na época em Cabedelo, pedi autorização, porque ali é Cabedelo, e ele me autorizou, a gente meteu a mão lá e tinha um pneu de caminhão. Foi simples a solução, mas ninguém tinha feito, né? Tem o vídeo aí, a gente tirando o pneu de caminhão que tinha ali dentro, e está lá hoje, pode chover, que está resolvido. Sérgio Guerra nos bancários, Rui Carneiro tínhamos ponto de alagamento, e assim a gente está trabalhando, como falei, não é fácil, mas fazendo projetos, captando recursos, para que a gente possa minimizar esses problemas. Aí são fotos, né, das situações aí que a gente tem vivenciado. Fizemos uma travessia muito grande ali, sem incomodar, na altura do Parque de Expulsão, tubo ármico, 2.000 milímetros lá, professor Reynoso, para que a gente possa esgotar toda aquela bacia ali do Gásio, Hernani Sátro, Esplanada, porque não tinha cota para as 3 lagoas no mesmo lado, né, desses bairros, a gente teve que atravessar ali, e conseguimos autorização, e fizemos pelo método não destrutivo, e essa obra já está parcialmente funcionando. Aqui é a situação. Deixa eu ver aqui como é. Vamos lá. Isso aqui é o seguinte: os pontos vermelhos eram as ruas de João Pessoa sem pavimentação e sem drenagem. Então, a gente tem uma situação em 2021, que eu vou mostrar aí, e onde fica verde é porque já está drenado e pavimentado. Então, assim, eu não estou conseguindo assim, apertar o vídeo aqui. Opa. Dá para fazer aí da cabine? Pronto. Aí, ó, vermelho estava sem pavimentação, e tudo que está verde aí, tem um pontinho vermelho ali, que é Barra de Gramame, Portal do Sol, entendeu? As outras cores que estão em licitação, que estão em projetos, né? E que estão já em execução. E o verde é o que já está concluído, drenagem e pavimentação. A intenção dessa gestão é concluir, até 2028, toda a pavimentação da cidade de João Pessoa com drenagem. Temos muitos problemas, né? Porque isso não era uma política de governo, então temos muitas ruas na nossa cidade que não têm essa situação ainda resolvida. Isso é outra situação. Aí a gente, utilização de drone, né, para fazer projetos.
queria que lá a cabine... Pronto. Aí a gente temos drone de alta precisão, que a gente está usando para projetos de drenagem, projetos de pavimentação, tecnologia superada, mas que a CEINFRA não tinha essa tecnologia ao seu dispor. Aqui também é um laser scanner, aqui é o projeto do Conventinho, estava parado essa obra há 8 anos, é uma obra emblemática aqui para a nossa cidade. E a gente também, nós temos esse equipamento que nos ajuda na qualidade dos nossos projetos. Hoje mesmo a Prefeitura iniciou um grande evento de formação em BIM dos nossos engenheiros. Vamos especializá-los cada vez mais com a tecnologia que está disponível para que a gente possa cada vez errar menos. Entendeu? Esse projeto aí ficou muito interessante, resgatou esse grande patrimônio histórico da nossa cidade. Então, aí é a videoinspeção que o procurador falou. Nós temos empresa especializada nisso, temos 3 tamanhos de robô, para que a gente possa fazer a videoinspeção, não só para detectar ligações clandestinas de esgoto, mas principalmente para detectar os problemas de drenagem, né? Obstrução, né? Já pegamos de tudo, até parede construída de alvenaria no meio da tubulação, colchão, tudo que vocês possam imaginar, esse robozinho aí, já detectaram e eles são georreferenciados, a gente já abre no local correto, diminuindo assim as incertezas do sucesso da obra, entendeu? Esses equipamentos também são um grande sucesso, a gente tem, inclusive, compartilhado eles com a Companhia de Água, quando ela tem necessidade, são 6 aqui na cidade, dá uma produtividade de 50 homens por dia, entendeu? Porque é equipamentos de última geração, tem poucos aqui no Nordeste, nós somos os primeiros, outras cidades já estão aderindo a esse equipamento. É questão de qualidade da desobstrução, da manutenção corretiva e preventiva. Então, nós alugamos esse equipamento, é uma locação, fizemos uma licitação, não é barato, mas é o aspecto, é a visão da gestão com relação à importância da drenagem na nossa cidade. Então, assim, temos que aumentar os investimentos, né? E, terminar o cadastro de rede. Rebaixamento de lençol freático é uma briga eterna com as construtoras que não nos procuram para que a gente possa dizer onde devem ser lançados, né? Qual a rede que tem capacidade para comportar aquele rebaixamento, né? Então, essa fiscalização de esgotos clandestinos, continuar, especialização, formação continuada da nossa equipe e atividades de educação ambiental. Nós estamos falhando bastante, professores, nesse item. Então, é isso. Eu quis trazer uma visão assim, bem diferente, ainda bem, dos professores, porque, como falei, não tinha capacidade nenhuma de debater com eles as questões de projeto e de como fazer as obras, mas quero trazer a visão da Prefeitura de João Pessoa da importância que essa gestão dá aos problemas de saneamento. No nosso caso, que é a obrigação da Prefeitura no setor de saneamento, que é resíduo sólido e drenagem urbana, nós temos investido, temos procurado melhorar, estamos abertos a qualquer ajuda, principalmente da academia, da ABS, Academia Paraibana de Engenharia, que é representada pelo engenheiro Otávio Alfredo. Temos buscado parcerias com São Paulo, com outros estados, aí, outros municípios. E só para descontrair, eu vou contar uma historinha aqui sobre o professor Adriano. Eu conheci o professor Adriano em 1979, na rua Juiz Amaro Bezerra, 196, em Manaíra, aquela rua da Localiza. Certo? Eu arrumei uma namorada e vizinha ao professor Adriano. Cabranco. Vizinho, rua Juiz Amaro Bezerra, 196. A vizinhança foi tão boa que eu casei até hoje, 46 anos. É culpa dele, que ficava convitando, chama convitando, né? O namoro, entendeu? Então é isso, meus amigos. Bom dia e muito obrigado pela atenção. Parabéns ao engenheiro Rubens por essa demonstração da preocupação da CEINFRA com a drenagem urbana e tem, pelo
exposto aí tem sido muito bem sucedida. Bom, antes de mais nada, tem um aviso aqui, um carro Triton branca, placa RGV 0D80, que está trancando umas motos aí no estacionamento. Bom, se tiver alguém, se o proprietário estiver aqui, a gente pede para comparecer lá. Vamos para as perguntas. Então, para o professor Jaime e Adriano, acredito que cada um vai dar sua contribuição nessa pergunta. Brasília foi concebida em 1960 para ser referência em planejamento urbano no Brasil, para as outras cidades seguirem. Passados 60 anos, a crise urbana brasileira se aprofundou e Brasília não foi seguida. Seu plano urbano é rígido. Ou seu plano urbano é rígido, desde onde falhamos em seguir as boas práticas urbanísticas? Uma pergunta meio genérica, mas eu vou pedir aí, na sequência, professor Jaime, depois a opinião do professor Adriano. Ok. Bom, é interessante, né? E, igual também, como você falou, a pergunta é meio genérica, né? Então, Brasília foi bem planejado, né? Brasília, em termos de drenagem, né, é um lugar, é um planalto, né, sistema de drenagem bem construído, né? Embora a gente pode dizer assim, as cidades satélites, né, têm problemas, né? A cidade satélite tem problema, embora o núcleo principal lá foi um núcleo bem feito, bem planejado, né? Então, assim, interpretando assim Brasília hoje, eu diria assim que um dos pontos não foi construída na beira de um rio. É interessante você vendo que as cidades antigas brasileiras foram na beira do rio, porque, imagine assim, há 400 anos atrás, 300 anos atrás, na beira do rio era o melhor lugar para construir, né? Então, Recife é assim, Rio de Janeiro é assim, né? São Paulo é assim, né? Então, a cidade era na beira do rio. Aí, Brasília, né, já foi numa época já bem posterior, né, e aí você não tinha necessidade de ter o rio, porque para Recife, por exemplo, então não tinha trem, não tinha carro, não tinha avião, então o meio de chegar na cidade tinha que ser o rio, então o rio era o lugar valorizado, né? Então a gente vê assim, cidade como Brasília, que não foi feito na beira do rio, então já eliminou aquele problema da inundação ribeirinha, né? Então já não tem esse problema. De alagamento, então tem que ter sempre cuidado da manutenção, da limpeza das galerias, né, para não ter problema do alagamento, mas já reduz a inundação ribeirinha. Bom, então, sem dúvida que a gente pode dizer que Brasília foi bem planejado, né? Mas, assim, eu diria que o nosso grande problema é conviver com as cidades que existem. A gente não pode chegar e mudar tudo para seguir o de Brasília, né? Então, acho que é um modelo bom. Você vai construir novas cidades, pode seguir bastante a ideia de Brasília, mas a gente tem que aprender a conviver com as cidades que existem, que são, grande parte delas, ribeirinhas, e que foram construídas em lugares, alguns lugares mais altos, lugar mais baixo, com problemas localizados, né, que a gente tem que sair enfrentando, né? Tá? Agora, assim, por outro lado, também pode dizer assim, que a ideia de planejamento é uma ideia muito importante, né, que em Brasília foi feito, né, que a gente pode, assim, nas outras cidades, né, qualquer função que for fazer, qualquer atividade, tem que lembrar sempre que é planejar, 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 e só executar depois de bem planejado, né? Então, se fala que no Japão, né, o pessoal, às vezes, passa 10 anos planejando, aí depois, quando planejou tudinho, então executa, às vezes, em 6 meses e 1 ano, porque já está tudo tão bem pensado que aí você executa rapidamente. Tá bem? O que complementar, né, professor? Então, só acho que alertar para que, quando a gente fala bem planejado, talvez tenha entrado várias dimensões, vários eixos de planejamento, mas não o das águas pluviais, incorporando esses conceitos de infiltração e armazenamento. Eu não tenho detalhamentos, mas já vi resultados de simulações, vamos dizer assim, de cenários de chuvas de projeto e a necessidade de intervenções pela o sistema não comportar, né, hoje, ou tempo atrás. Então, com certeza, não foi bem feito o planejamento do ponto de vista do manejo de águas pluviais, como a gente pensa. Agora a gente está pensando melhor, né, mas naquela época não foi. Só para complementar uma informação sobre Brasília, eu conheço, não tão bem, mas vamos dizer um pouco. Tem pouquíssimos problemas de alagamento. Inundação não tem, por causa da beira do Lago Paranoá. Mas tem um problema
de drenagem, de estrutura de drenagem e de transporte ao mesmo tempo, que é, as vias são planas. A superelevação, que é aquela elevação no centro da via, para drenar para um lado para o outro, praticamente não existe. Então, é muito comum, quando começa a chover, batidas de automóveis, de carros, porque cria uma lâmina d'água em cima e a frenagem fica prejudicada. Então, aí você, não, mas isso não é drenagem. Eu penso que é. É um problema de drenagem. Aí o outro, não, isso é de transporte. Não, eu acho que é de drenagem. Bom, então, acho que foi respondida a pergunta aí. Então, vamos lá. Esse professor Joácio pede também para todos os palestrantes. Nos centros urbanos, onde o espaço das calçadas já é muito disputado, logo ficaria difícil construir os jardins de chuva e não seria uma opção transformar as vagas de estacionamento em áreas drenantes? A sequência, daqui para lá. Tá. Bom, ok. Bom, então, assim, eu concordo com o professor Joácio, né? Tá? Que as calçadas são pequenas e aí iria restringir o espaço do pedestre. Bom, se pode fazer várias formas de pensar, né? Se comenta que no século XX a gente viveu uma carrocracia, né? Alguns falam assim, carrocracia, né? Onde o carro dominava, né? E tudo era função do carro, né? Eu estava vendo um comentário em relação à iluminação, né? Então o pessoal fala assim, nas ruas em geral, então você tem um poste e a luz ilumina o carro e o pedestre fica no escuro na calçada, né? Então, e aos poucos está começando isso. Então, em algumas cidades o pessoal já está colocando a lâmpada para iluminar o pedestre, né? Porque o carro tem um próprio farol dele. Mas isso mostra como as pessoas pensavam só no carro. Então, no século XX, então, a ideia era pensar só o carro. Então, assim, nada impede que a gente comece a pensar agora diferente. Então, vamos valorizar mais o pedestre. Então, a gente pode reduzir o espaço da rua e alargar o espaço do pedestre. Alguém vai dizer, mas já está muito engarrafado. Bom, então, se a gente quiser planejar para 30 anos, 50 anos à frente, né, então vamos valorizar mais o transporte público, né, valorizar mais o ciclista, valorizar mais o pedestre e deixar menos espaço para o carro, né? Então, isso era um ponto para reflexão para os urbanistas, para os planejadores pensar, né? Então, que realmente está pequeno o espaço do pedestre, está, mas porque o carro é que ocupou muito espaço. Aí se pode, aos poucos, agora, reduzir o espaço do carro para ter mais espaço para o pedestre. Professor Joácio, né? Sim, existem casos, né, na literatura, até a gente usa em sala de aula um exemplo, só para estimular a imaginação de que, em alguns casos, o pessoal deliberadamente sacrificou algumas vagas de estacionamento para criar jardins de chuva mas procuraram uma solução de dentro de um certo raio de abrangência, onde seriam essas vagas adicionais, né? Mas, às vezes, a gente não tem onde comportar, e é um equilíbrio aí que a gente tem entre sacrificar algo em prol de outro algo, né? Aí, para isso, é muito importante o plano diretor de uma cidade, porque ele, ao diagnosticar localmente as bacias da cidade, a situação dos sistemas atuais e a predição de como isso está se planejando ou se prometendo crescer no futuro, a gente vai saber o que nível de aperto que a gente precisa dar e as prescrições do que resolver. Às vezes, localmente, a gente precisa sacrificar e tem mais forçadamente jardins de filtração ou outras áreas, ou tem que fazer um reservatório de maior porte, às vezes, para reservar de todo um bairro, né? Então, acho que tem que vir sempre esse olhar hidrológico para a gente evitar de pensar só soluções locais sem saber o quanto isso vai contribuir para aquele problema, porque algumas das soluções, às vezes, têm impactos, como, nesse caso, a gente abrir mão de uma ou outra vaga, tem impactos também em outros eixos da cidade, né? Acho que a realidade agora vem com o nosso engenheiro aqui. Foi o que foi perguntado. Não em jardim de chuva, em material drenante, como o professor Jair. Certo. Pois não, Rubens. São muitas as dificuldades e
a grande dificuldade é conciliar, né, todos os interesses, né, de estacionamento, que é um problema na nossa cidade, de implantar, né, essas soluções ecologicamente corretas. Nós temos, sim, boas calçadas aqui, professor Joácio. E a grande dificuldade que nós temos tendo, quem passa na Rui Carneiro está vendo, nós estamos implantando uma ciclovia lá, exatamente para ampliar, são os postes, a colocação dos postes nas nossas calçadas. Só na Rui Carneiro, para que vocês tenham conhecimento, R$ 1 milhão a prefeitura pagou para que a Energisa afastasse os postes, para que a gente pudesse implantar uma ciclovia. Então, se os postes forem relocados para o local correto, nós teremos boas calçadas aqui na nossa cidade. E nós estamos travando essa briga com a companhia de energia aqui, os Cataguases, mas é muito difícil, muita dificuldade. Nós estamos... Outro embate também, que é para embutir os fios, principalmente no centro histórico, né? Estamos brigando, inclusive, com o apoio do procurador João Rafael. Então, como você diz, a cidade é dinâmica, são muitos interesses, então a gente tem buscado, sim, cada vez mais soluções inovadoras. Queria também, antes, não sei se eu vou ter espaço para falar, agradecer a presença dos meus colegas da CEINFRA, que estão aqui nos prestigiando. Pela quantidade de pessoas na plateia, dá para entender a importância, né, que a nossa secretaria dá ao tema. Eu queria agradecer a presença de vocês. Uma última pergunta. Com relação aos estacionamentos, eu queria só dizer mais uma coisinha. Se o estacionamento ele tem uma drenagem boa, e ele não contribui negativamente para a via ou para outras áreas, né? A contribuição é muito pequena, a contribuição superficial, então não tem por que a pessoa quebrar para fazer colocar, é a minha visão, pessoal, para colocar pavimento impermeável, né? Então, esse recurso poderia ser alocado para outras áreas em partes mais importantes, eu penso. Então, a professora Elisângela Rocha, da UFPB, pergunta: doutor Rubens, dentro dos investimentos em drenagem, está previsto obras de drenagem sustentável baseadas na natureza? Rubens. No momento, não. Nós estamos, junto do fundo, implantamos o Fundo Municipal de Saneamento, onde a drenagem é o carro-chefe. Nós renovamos a concessão com a Companhia de Água, Cagepa, por R$ 180 milhões. Esse dinheiro está disponível para a drenagem, inclusive 3,5% de faturamento mensal, o que cresce essa conta em R$ 800 mil, professor, todo mês, que estamos investindo em drenagem. Hoje, drenagem tem um fundo, tem dinheiro entrando todo mês, e o secretário Elson está promovendo algumas ações com esses recursos na área de educação sanitária e ambiental. Mas nós precisamos avançar, sim, nessas soluções. Este evento é espetacular para que a gente possa nos reciclar, abrir a nossa mente, nos colocar à disposição da academia, de todos os órgãos, para que a gente possa trabalhar junto. Hoje, drenagem é uma situação de prioridade nessa gestão, e o Fundo Municipal de Saneamento é uma grande sacada para que a gente possa estar sempre realimentando com recursos o nosso sistema de drenagem aqui da cidade de João Pessoa. Muito bem. Então, terminamos essa sessão de drenagem urbana. Sem mais perguntas, eu quero agradecer aos palestrantes, né, pelas oportunas palestras, é muito importante, muito interessante. E vamos encerrar por aqui. Vou passar para a coordenadora aí da comunicação. Muito obrigado a todos pela presença e até à tarde. Nós que agradecemos ao doutor Tarcísio Cabral, que mediou esse painel. Mais uma vez, agradecer ao doutor Adriano Rolim, doutor Jaime Cabral e também o nosso secretário da CEINFRA, o engenheiro Rubens Falcão, assim como todos da secretaria que se fizeram presentes também, o secretário executivo. Magna, um abraço. Bom lhe ver aqui.